Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues, da disciplina de Gestão da Qualidade. Estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a gestão da qualidade, o início, como começou tudo isso, né? E os enfoques da gestão da qualidade. Mas primeiro eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos grisalhos e curtos, olhos claros, estou usando um óculos, estou usando também uma blusa laranja, uma calça azul marinho, sapatos pretos. Aqui atrás de mim vocês podem ver uma parede branca com as letras EAD mudando realidades. Bem, gostaria agora de apresentar para vocês os objetivos dessa aula de hoje. Vamos lá? Vem comigo, me acompanhe aqui. Muito bem. Nós vamos falar os conceitos e os enfoques da qualidade, como eu já havia dito, né? E os objetivos, definirmos o que é qualidade e examinar os diferentes enfoques da qualidade utilizado pelas organizações. Muito bem. Qualidade. A qualidade, antigamente, ela se baseava apenas na inspeção dos produtos acabados. Bem no iniciozinho havia a figura de um supervisor, né? Uma pessoa que ficava observando as indústrias, né? A produção em si, mas o enfoque maior na época era observar se o produto final, o produto acabado, estava ok, né? Se estava tudo bem, seguia para outros departamentos, para venda, para o estoque e tudo mais. Se não, ele ia ser descartado ou reaproveitado, conforme fosse a possibilidade, né? Então, essa inspeção dos produtos acabados, ela foi se transformando e, com o tempo, ela parou de ser uma simples inspeção de produtos acabados e evoluiu até a ideia que nós temos hoje, que é a visão estratégica dos negócios. Mas esse caminho não foi assim tão rápido, foi um caminho que levou um certo tempo. E é sobre esse caminho que nós vamos falar hoje aqui, tá certo? Muito bem. Entendemos por qualidade, o que é isso, professora? Qualidade. Qualidade é um conjunto de atributos. O que é isso? Atributos são propriedades, né? São características, essas palavras são praticamente sinônimas, né? Atributos, propriedades e características relacionados a um determinado produto ou ainda a um determinado serviço. A gente tende muito a qualificar os produtos que a gente normalmente adquire, né? A gente vai atribuir juízo de valor, né? A gente vai dizer que é bom, a gente vai dizer se é caro, se é barato, né? A gente se preocupa muito com esses detalhes que a gente chama de atributos, né? A gente verifica também as propriedades, o que aquele produto é capaz de fazer, né? Se ele é eficaz, né? Se ele produz os resultados que a gente espera, né? Por isso que nós tratamos de estudar exatamente isso. Não é segredo para ninguém que quando a gente compra um produto, a gente espera o quê? O melhor daquele produto, né? O melhor do que ele pode oferecer. Mas nem sempre foi assim. As organizações, no início, elas não trabalhavam assim, elas precisavam vender, né? E depois é que elas foram passando a se preocupar com essa questão da satisfação do cliente, com atributos, né, dos seus produtos, com suas propriedades e tudo mais, certo? Bem, vamos em frente.
Esse conceito de qualidade, ele relaciona-se com o controle da produção dos bens e também com a oferta de serviços para atender determinado público. Ou seja, a qualidade ela pode ser obtida não apenas para produtos palpáveis, tangíveis, coisas que eu posso literalmente pegar, medir, né? Calcular o peso, o volume, mas ela também pode ser percebida através de serviços. Serviços que geralmente nós buscamos e muitas vezes a gente nem se dá conta, né, de que são serviços, não são produtos acabados, como, por exemplo, uma consulta médica, ou então uma ida ao dentista, né? Ou uma hospedagem num determinado hotel. São serviços que nós utilizamos, que ainda que tenham produtos agregados, coisas que nós vamos consumir durante aquele momento em que nós estamos utilizando o serviço, o que nos faz perceber que determinado serviço é bom ou ruim é o resultado, não é? Por exemplo, quando nós vamos ao médico, a gente espera ficar bom, né? Se a gente vai para o médico porque está doente. Então, quanto mais rapidamente aquele problema for diagnosticado, quanto mais atencioso a gente se sentir atendido, né, em relação aos profissionais, então, naturalmente, nós vamos atribuir um valor de qualidade, né? Geralmente um valor bom, um valor positivo, tá certo? Então, a qualidade relaciona-se com a produção dos bens e também com a oferta de serviços para atender a determinado público. Tudo isso é o que a gente atribui, né, chama de qualidade e que é sinônimo de sucesso entre as organizações. Muitos autores classificaram esses atributos. Alguns deram ênfase para a condição do cliente, né, para a opinião do cliente. Outros deram ênfase à questão de estar conforme as normas de gestão e outros deram ênfase com relação ao produto em si, à qualidade do produto em si. Então, dessa forma, nós vamos dar uma observada como que foi essa classificação, como que certos autores resolveram dividir essas categorias, tá certo? Vamos lá. Essa figura, ela vai mostrar para a gente a definição da qualidade de acordo com o enfoque de cada autor, tá? Então, o que é qualidade? Conforme o enfoque dado a determinado autor. Então, como eu disse, alguns autores dão ênfase à opinião do cliente, outros dão ênfase à questão de estar em conformidade com as normas e outros com relação aos atributos do produto, né? Durham, por exemplo, que foi um dos fundadores, uma das pessoas que deu ênfase a essa questão da qualidade, para ele, qualidade consiste em características do produto que atendem às necessidades dos clientes. Dessa forma, proporcionam sua satisfação em relação ao produto. Então, para ele, o que importa, o que é interessante é assim, o cliente está satisfeito? Sim, então está ótimo. O produto está com uma boa qualidade, está atendendo, porque o enfoque é a satisfação, é atender a necessidade desse cliente. Da mesma forma, o Deming também, ele diz que a qualidade é perseguir essas necessidades dos clientes, homogeneidade dos resultados do processo, ou seja, existe um processo que vai gerar aquele produto ou serviço. Então, se você consegue atender esse cliente e seguir sempre de forma homogênea aquele processo, naturalmente o cliente vai ficar satisfeito. Então, é a gente produzir certinho para surtir o mesmo efeito, sempre produzindo da melhor forma para poder garantir o mesmo efeito, ou seja, a satisfação do cliente. Então,
À medida que esse cliente está satisfeito, então aquela forma de produzir passa a ser o padrão. A qualidade também, para a DEME, deve visar as necessidades atuais do usuário, as necessidades desse cliente, identificando também as possíveis necessidades futuras. Se de alguma forma pudermos avaliar as necessidades e prever que ele pode vir a necessitar de um outro produto ou serviço, a organização já pode ir se antecipando a isso. Por isso que existe pós-venda, pesquisa de satisfação, né, e tantas outras formas de buscar a opinião desses clientes para poder, de alguma forma, já se antecipar e fazer o que esse cliente está procurando para que ele fique satisfeito. O terceiro é o Feigenbaum. A qualidade, para ele, é uma combinação dessas características de produtos e serviços referente ao marketing, engenharia, fabricação, manutenção, através dos quais o produto ou o serviço corresponderão às expectativas do cliente. Ou seja, ele está falando a mesma coisa, olha, os serviços de marketing, de engenharia, de fabricação, né, manutenção, ou seja, todos os serviços que estão agregados à produção daquele produto ou serviço, né, eles têm que ter como objetivo o quê? A satisfação do cliente. Ambos, os três autores, né, Feigenbaum e mais os outros dois, Deming e Juran, estão preocupados, sim, com a satisfação das necessidades desse cliente. Agora, mudando um pouquinho, esse outro autor, Crosby, ele parte do princípio que qualidade, ela quer dizer conformidade. Conformidade com o quê? Com as exigências, né? Ou seja, cumprindo requisitos, com as normas, com a legislação, né? Com as normas técnicas, porque hoje em dia já existem certificações, né? Muitas empresas elas são reconhecidas pela sua certificação, né? Que mostra um selo de qualidade naquilo que ela está produzindo. Então, se ela está seguindo as normas existentes, né? Os pré-requisitos, a legislação, e todas as outras, todos os outros regulamentos existentes com relação àquilo, naturalmente elas vão estar fazendo um produto que vai atender, né. Então, a ênfase é maior na questão da conformidade. Autores assim costumam trabalhar com auditoria, né, verificação, justamente para poder certificar as organizações que estão trabalhando com gestão de qualidade, e a gente vai ver isso mais para frente nas próximas aulas, tá certo? E por último, mas nem menos importante, né, tem um outro autor que é o Abbott, cujo enfoque está mais ligado ao produto. Então, as diferenças de qualidade correspondem às diferenças na quantidade de atributos desejados em um determinado produto ou serviço. Ou seja, a ênfase que esse autor dá, o Abbott, ela está mais ligada à questão dos atributos, né, dos benefícios que aquele produto pode trazer, no tipo de benfeitorias que aquele produto possa ter, né, no diferencial que aquele produto possa apresentar. Enfim, a ênfase é mais voltada para o produto, não para a lei, para as normas, nem tampouco apenas para os clientes, né. Mas o enfoque maior é na produção em si. Vamos em frente. Juran, aquele autor que nós comentamos ainda há pouco, ele assegura que o conceito de qualidade foi ampliado, partindo de conceitos estatísticos até chegar atualmente a ser compreendido como uma filosofia de administração. Por quê? Porque envolve todas as áreas da empresa,
de forma vertical e horizontal. Contando assim um pouquinho de historinha para vocês, Juran e o Damien, eles foram em loco mesmo, eles são americanos, mas estiveram no Japão pesquisando na Toyota, isso na década de 60, 50, 1950, 1960, para ver como é que eles conseguiam, né, produzir daquele jeito, com tanta qualidade. Ainda mais assim, pensando, o Japão era um país que foi devastado, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então rapidamente eles conseguiram, se reerguer, né, como a fênix, se reerguer das cinzas. Como que eles conseguiram isso? E eles foram na fonte, que era a Toyota na época, né, a fábrica de automóveis da Toyota, e viram o que é que eles estavam fazendo lá. Compilaram tudo aquilo que eles aprenderam em livros, né, em normas, e trouxeram para cá, para o Ocidente, né, para os Estados Unidos principalmente, que era onde eles eram de lá. E aí esses caras, eles ficaram conhecidos, assim, por serem os mentores, né, da qualidade, e também destacaram justamente isso, que para eles lá a qualidade era uma filosofia, era um jeitão de ser da organização. Eles não conseguiam ser diferente, porque estava muito ligado com a história deles, com não desperdiçar, com aproveitar ao máximo tudo que eles pudessem, que eles tivessem de recursos, né, não podia, desperdiçar nada, né, era tudo muito difícil. Então, isso foi muito importante. Eles perceberam que era uma filosofia, uma forma de agir, de atuar, né, um jeitão de ser. Então é isso que a gente quer, apresentar para você, para que você possa também aplicar na sua vida, na sua organização, né, na organização que você estiver atuando, tá certo? Houveram também outros pesquisadores, esse Ishikawa, por exemplo, desenvolveu algumas ferramentas. Ele fala que a qualidade exige uma mudança de mentalidade, né, muda mesmo a forma que as pessoas da organização atuam, né, é uma revolução da própria filosofia da administração. Não basta a gente ir lá e só copiar o jeito de fazer, tem que mudar também o jeito de ser, de pensar, de agir dentro da organização. Porque a gente não está falando apenas de uma linha de produção, a gente está falando de valores, né? De valores tanto no trato com os colegas, como também quanto na economia, né? Na manutenção do que a gente já tem aqui na linha de produção. Nós vamos falar mais para frente um pouquinho sobre essa questão dos valores também, e como que a gente pode implementar um pouquinho na prática para a gente alcançar e começar a mudar essa filosofia dentro da organização, tá bom? Vamos em frente. É de se esperar que o cliente fique satisfeito com aquilo que ele adquiriu, a ponto de quê? De repetir a aquisição, ou seja, de comprar novamente, né? A qualidade do produto ou na prestação de serviços se obtém com pessoas, pessoas preparadas e também com processos que são controlados e também com matérias-primas adequadas, insumos adequados. A gente falou dos enfoques, né, que está no cliente, no produto e na norma. De certa forma, esses enfoques eles estão relacionando esses três atributos, né? Essas três variáveis. A gente tanto precisa cuidar das pessoas, cuidar dos processos e cuidar dos produtos propriamente ditos. Então, a gente tem que estar com pessoas preparadas, processos controlados e matérias-primas adequadas.
As pessoas através da gestão, né, de pessoas, os processos através das normas, tá em conformidade com essas normas, não é? E as matérias-primas, os insumos que a gente utiliza, têm que estar totalmente adequados, apropriados, da melhor forma, na quantidade ideal. Também nós vamos trabalhar mais para frente essa questão, ok? Um produto com qualidade significa que ele deve mostrar um desempenho que reúna alguns atributos, né? A durabilidade, a confiabilidade, né? A precisão, a facilidade de operação e também a manutenção. Ou seja, são atributos que normalmente a gente espera de qualquer produto. Já pensou um aparelho celular, por exemplo? Você espera que ele dure, né? Que ele seja durável, que ele faça o que se propõe, né? Que ele tenha durabilidade, que ele seja confiável e que a manutenção seja de fácil acesso, se precisar, né? Facilidade de operar. Então, quando a gente estende isso para todos os outros produtos, né, que a gente utiliza diariamente, a gente pensa assim: nossa, imagina um equipamento médico que eu não pudesse confiar na precisão daquilo, né? Poderia colocar em risco até a vida dos pacientes, né? Imagine um produto que vai ser utilizado por uma criança. Se ele não tiver a durabilidade, se ele não for um produto confiável, ele poderia até pôr em risco, né, a segurança e a vida daquela criança. Enfim, são coisas muito sérias de serem observadas e acompanhadas pelas organizações, prevenindo problemas futuros, insatisfações, tanto por parte dos usuários como por parte dos funcionários. A qualidade, ela só pode ser concebida, né, ela só pode haver, só pode existir dentro de uma organização, se todas as pessoas que trabalham nessa organização, que trabalham lá, todos eles, fornecedores, né, os clientes, os prestadores de serviço, todas as variáveis internas e externas estiverem comprometidas com esse objetivo, né? Envolvidas com esse objetivo. Ou seja, não só as pessoas que trabalham dentro da organização, todos têm que estar envolvidos, desde os fornecedores dos insumos e das matérias-primas, até aqueles que vão facilitar com que o produto chegue ao cliente final, né? Porque se tiver alguma falha ali pelo meio, o resultado final vai ser comprometido. Essa abordagem também mudou, porque no iniciozinho, como eu disse para vocês, só se preocupava com o produto acabado, né, com o produto no final. Não se preocupavam com o processo em si, que se houvesse uma falha no meio do caminho, ela deveria ser resolvida logo, para não o prejuízo, tanto material como financeiro, né, fosse estancado ali aquele problema, tá bom? Vamos em frente. Para saber mais sobre esse assunto, nós propomos para vocês a leitura do capítulo 1, o item 1.1, que chama Desenvolvimento da Gestão da Qualidade, tá? Nesse livro aqui, de Kirchner e Kaufmann. Esse livro chama Gestão da Qualidade, Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. Ele está na minha biblioteca, no SUAP, e vocês já sabem, né? Vocês têm acesso à minha biblioteca no SUAP, e aí vocês vão lá e procuram esse livro, baixa, dá uma lidinha no primeiro capítulo, tá bom? E acompanhe também pelo AVA, que nós propomos alguns vídeos também para ilustrar essa aula, para melhorar a compreensão de vocês. Lembrando que também a gente está disponível pelo próprio AVA para que vocês possam mandar mensagem para a gente ou através do seu mediador aí no
no seu ambiente de estudo, mas de alguma forma nós vamos ter acesso a essas dúvidas e vamos orientar e tirar a dúvida de vocês, tá certo? Bons estudos, aproveitem ao máximo e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.